Olá amigos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Jader Cruz, aqui do Rio de Janeiro. Sou autor dos livros Manual Prático de Liderança com Jovens e Esgotamento Espiritual do Líder de Jovens, ambos publicados pela CPAD. Quero te convidar para um mega evento voltado para o ensino da Palavra de Deus, o CNED, Congresso Nacional de Escola Dominical, com o tema O Espírito Santo capacitando a igreja para o ensino da verdade, baseado em João, capítulo 14, versículo 26. E as expectativas estão altas para esta que é a 10ª edição do evento, especialmente porque teremos a ministração de conteúdos inéditos na área de educação cristã. O CNED acontecerá no Centro de Eventos do Ceará, na capital Fortaleza, entre os dias 2 e 5 de novembro. Já temos a presença confirmada de um grande número de especialistas e mestres na área de educação. Venha se capacitar para os desafios do nosso tempo e desenvolva ainda mais o Ministério de Ensino em sua igreja. No dia 3 de novembro, para o grupo de professores de adolescentes, tratarei sobre o tema Ensino, Acolhimento, Disciplina e Incentivo na classe de adolescentes. Parece que não, mas é fundamental entendermos o conceito de acolhimento para que nossa aula seja assertiva e alcance os corações dos adolescentes. Lembrando que o incentivo contínuo por parte do professor é um ingrediente de valor para essa faixa etária. E no dia 4 de novembro, ainda para a classe dos professores de adolescentes, o assunto será mídias, comunicação e adolescentes na escola dominical. Nesse workshop, nós vamos analisar a importância dos recursos e meios para o estabelecimento de uma comunicação dinâmica, criativa e eficaz com os nossos alunos adolescentes. Fique tranquilo, professor. Vamos juntos descobrir o potencial contido nesse maravilhoso mundo novo da tecnologia. Venha participar. Inscreva-se no 10º CNED, Congresso Nacional de Escola Dominical, e eleve o nível de excelência do Ministério de Ensino em sua igreja. Nos vemos em Fortaleza. Até lá, a paz do Senhor. Uma realização CPAD, a editora da Escola Dominical. Apoio CGADB. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 4. Quem segue a Cristo cultiva a prática da oração e do jejum. Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, minha irmã, que bênção estarmos juntos mais uma vez para as nossas lições bíblicas de jovens da nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Eu sou o pastor Tiago Brasil, tenho a honra de ser o comentarista desta lição, Imitadores de Cristo, do nosso 3º trimestre do ano de 2022. Lembrando a você que nós também temos o nosso livro de apoio que foi desenvolvido especialmente para aprofundamento, para auxílio a você nas atividades de cada aula, de cada uma das lições que nós fazemos e trilhamos semanalmente. Nós estamos agora na nossa lição de número 4 e vamos falar hoje sobre quem segue a Cristo cultiva a prática da oração e do jejum. É um tema central do Sermão da Montanha, quando Cristo vai falar sobre as práticas devocionais, especificamente no mesmo contexto sobre a oração, o jejum e a generosidade, sobre a nossa dedicação, a busca ao Pai por caminhos que são diversos, ou pelo caminho da oração, ou pelo caminho do jejum, ou pelo caminho da generosidade. Especificamente nesta aula, não falaremos sobre a generosidade, sobre o auxílio aos mais frágeis com ações materiais, mas vamos nos concentrar na questão da oração e na questão do jejum. Professor, o nosso desafio é demonstrar para os nossos jovens que sim, orar é importantíssimo. Jejuar não é uma prática do passado, não é algo que ficou lá para trás, mas de fato é uma carência que todo cristão tem para a sua prática devocional diária, para o fortalecimento de sua comunhão e relação com Deus.
Vamos lá então no nosso tópico número 1, nós vamos falar sobre a oração como termômetro da nossa espiritualidade. A oração é uma prática de sinceridade, é o subtópico 1. E aí nesse subtópico, a partir da imagem que Jesus constitui sobre a prática devocional da oração, do cristão, do discípulo, em comparação àquilo que os religiosos faziam, Cristo deixa bem claro que orar é uma prática de derramamento espiritual espontâneo, verdadeiro e que parte de um coração que busca a Deus. Diferente daquilo que os religiosos, na época de Jesus, os fariseus, com destaque quando Cristo apresenta, eles tomavam. Eles faziam da oração, na verdade, uma prática de autopromoção. A oração, naquele contexto histórico, havia se desvirtuado. Cristo, na verdade, não veio acrescer nada com relação à oração, mas veio retomar os princípios que foram paulatina e sistematicamente abandonados por um grupo que gerenciava a religião na época. O que Jesus veio demonstrar é que orar é abrir, é rasgar o coração diante de Deus. Caro professor, cara professora, auxilie os nossos jovens a orar. Isso parece algo tão básico, tão primário, mas em tempos de heresias, em tempos de pseudo-evangelho, mais do que nunca é necessário voltarmos aos rudimentos da fé. Mais do que nunca é imprescindível que a gente dedique tempo, oração e, neste caso em específico, ensino para que os nossos jovens possam ser fortalecidos na palavra e no relacionamento verdadeiro com Deus. O ponto 2, nós vamos tratar sobre a oração como um convite para seguir a Jesus. É a imagem, a ideia de que a prática de oração é, na verdade, uma prática de aproximação com Deus. É aquilo que Tiago, lá na sua Epístola Universal, no capítulo 4, no versículo 8, ele deixa bem claro: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. A imagem de que Deus concedeu todas as condições prévias para que possamos desenvolver um relacionamento maduro, espiritual e de qualidade com Ele. De tal forma que o desejo de Deus para conosco é que nós possamos nos aproximar dEle, chegar junto a Ele. Mas como isso é feito? De que maneira isso se realiza? Não é por dinheiro, não é por nenhuma estratégia humana, é por um coração que se derrama na presença do Altíssimo e ora, fala, respira adoração. Orar, então, é seguir a Jesus de Nazaré. Orar, então, significa buscar a Deus com sinceridade. O que Deus quer de cada um de nós é que nós sejamos capazes de desenvolver uma vida tal que nós possamos caminhar com Deus. Como o cotidiano, o dia a dia, a vida é muito cheia, é muito ativa, nós precisamos de momentos de pausa. De momentos em que a gente se desconecte de todas as outras coisas e esteja ligado diretamente com o Pai. E isso a gente faz em oração. E aí é sempre importante lembrar que a Bíblia tem suas ordenanças. Orai o tempo todo, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. A importância da oração é a importância da própria vida cristã. Nós somos adoradores. Quem adora, busca a Deus incessantemente. Em terceiro lugar, e aí eu faço um desafio a cada um dos nossos educandos, e isso é muito importante para a gente pensar. Existe uma diferença enorme entre orar e negociar com Deus. Por isso o subtítulo do item 3 é: ore mais, negocie menos. Orar não é barganhar com Deus. Orar não é apresentar a Deus algum suposto crédito que tenhamos com Ele, porque nós não temos. Nós somos miseráveis pecadores, necessitados e carentes da graça divina. O que temos a apresentar a Ele? Nada. O que precisamos é nos quebrantar, é buscar a Deus, é nos derramar na presença dEle. Caro mestre, cara professora, lembre-se, o que eu estou tentando demonstrar é que a oração é muito mais um esforço de um coração que já sabe e conhece a Deus do que algum tipo de petulância espiritual que ousa dizer a Deus qualidades próprias. A oração
é um movimento de gratidão. A oração é um movimento de aproximação com Deus, no qual nós, como o publicano orou na parábola de Jesus, só temos a dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, miserável homem que sou, pecador que sou. E quem saiu justificado? Quem derramou-se na presença de Deus. A gente precisa, em tempos de tanta espetacularização da fé, nós precisamos voltar ao início e lembrar de que orar é falar com sinceridade o que a gente sente. Orar não é apresentar nada que tenhamos, é simplesmente dizer: Senhor, por te amar, eu quero ter um relacionamento mais profundo e verdadeiro contigo. Petições sempre devem ser feitas na direção de Deus, na orientação dele. Se assim fizermos, sem dúvida alguma, seremos abençoados. Então eu quero lembrar a você que a oração não é arma alguma. Oração é desarme. Oração é quebrantamento. Oração é derramar-se na presença de Deus. O ponto 2, aprendendo a orar com Jesus, e aí a gente vai especificamente na questão do Sermão do Monte, para a oração modelar, para a oração do Pai Nosso. E em primeiro lugar, eu preciso lembrar o que diz o subtópico 1, o que não é o Pai Nosso. Em primeiro lugar, o Pai Nosso não é uma fórmula mágica. O Pai Nosso não é uma espécie de modelo a ser seguido em termos de receita de bolo. Se você fizer essa receita de bolo, vai acontecer. Como se não houvesse nenhum comprometimento pessoal, como se não houvesse nenhum derramamento pessoal. Como se bastando seguir, bastando repetir certas palavras, as coisas vão acontecer. Não. Jesus não nos deu uma senha para acessar os tesouros do céu. Jesus nos deu um exemplo. Antes de mais nada, o que a oração do Pai Nosso é um modelo a ser seguido de postura. Porque Cristo, sendo Deus, lembra lá do Paulo em Filipenses 2:5, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se e nos ensinou a orar. Professor, talvez esse seja inclusive um momento para você fazer uma parada na sua aula, na sua lição e orar com a sua classe. Você costuma fazer isso? É prática? Não aquela prática ritualística que às vezes, hora para começar, hora para terminar, faz aquela oração que às vezes soa até como meio religiosa. Não, é orar com a alma, é orar com o coração, é orar, eu posso dizer assim, de verdade. No ponto 2, a gente trabalha a imagem daquilo que é o Pai Nosso como indicativo dos parâmetros para uma vida de oração. E aí eu subdivido em 6, 7 tópicos, onde eu trago para você que orar, em primeiro lugar, é reconhecer a grandeza e a amabilidade de Deus. Orar é aquilo que a gente precisa entender, que a gente não confunde a generosidade de Deus com a conivência com o pecado, que a oração deve nos levar para pensar na eternidade, nunca apenas na imediaticidade da vida, que orar é algo que nos impulsiona a ter um relacionamento cotidiano com Deus. Por isso eu peço pão diário, porque eu tenho comunhão diária com Deus. Orar é aquilo que só faz quem tem uma conversão de valores, de ideais, de vida. E que a oração é algo que eu faço reconhecendo meus limites e meus medos. Não! Se você está orando e quando termina a oração você se sente um super-homem, ore mais. Quando a gente ora, a gente deve terminar a oração no sentido daquilo que somos, miseráveis pecadores. Se quando você ora, você termina a oração se ensoberbecendo, se achando melhor que as demais pessoas, você está fazendo a oração do fariseu. A oração do publicano é aquela em que ele se quebranta, se quebranta, se quebranta. Por fim, a oração deve nos levar ao reconhecimento da soberania de Deus. A despeito dos meus pedidos e dos meus anseios, tudo está nas mãos dele. Olhar o Pai Nosso assim pode ser revolucionário para os nossos jovens. Faça talvez um desafio a eles para repensar as orações deles assim.
fazendo do Pai Nosso não um modelo de receita de bolo a ser só repetido dogmaticamente, mas muito mais uma inspiração para seguir princípios, seguir métodos, seguir caminhos que Jesus nos ensinou a orar. Em terceiro lugar, Jesus deixa bem claro que não faz nenhum sentido orar se não tem perdão na oração. Um dos elementos centrais da oração é o derramar-se no perdão. Porque quem é incapaz de perdoar é incapaz de orar. Ele pode até religiosamente falar palavras, ele pode até cerimonialmente repetir fórmulas, mas ele não está falando com Deus. Porque é da essência da oração, é da essência da comunhão com Deus, a comunhão com os outros. Não há comunhão divina sem intercessão com quem está do nosso lado. Busque ao Senhor hoje. Esse é o nosso convite. Esse é o convite de Deus. E aí eu quero lembrar você que quem não perdoa não ora. E quem não ora não é cristão. Todo cristão ora. Por isso todo cristão perdoa. Isso é desafiador? Muito. Mas é a minha tarefa cotidiana, é a sua tarefa cotidiana. O ponto 3 da nossa lição, ele vai falar sobre a importância do jejum. E aí eu ressalto o aspecto de que o jejum é uma prática devocional que nos ajuda a naturalizar a nossa adoração. Sim, isso porque Jesus demonstra que parte da prática religiosa daquela época era fazer com que o jejum fosse algo sofrível, com que a aparência daquele que jejuava demonstrasse-se extremamente quebrantada, dolorida, sofrida. O que o Senhor Jesus nos ensina é totalmente diferente. Ele diz, lava a cabeça, unge a cabeça, segue a vida, jejua adorando, jejua no cotidiano. Isso é naturalizar a adoração, é deixar de fazer da adoração um momento episódico semanal. Não, eu só adoro na EBD, de 9 às 11 da manhã do domingo, e depois no domingo à noite, e não adoro mais. Não, jejuar, Jesus nos ensina, é naturalizar a adoração, é fazer com que quando eu adore, isso seja tão comum não como ordinário, trivial, mas natural, que isso se torne uma minha prática cotidiana. Desafio os seus jovens. Será que eles estão jejuando? Você, professor, está jejuando? É um desafio. Numa sociedade da rapidez, numa sociedade das muitas tarefas, jejuar é muito difícil. Mas Deus quer isso de nós. Vamos vencer os nossos desafios. Em segundo lugar, no ponto 3, a gente tem que lembrar que o jejum é uma prática libertadora. Diferente de uma perspectiva religiosa mundana farisaica, em que o jejum é uma prática punitiva, restritiva, dolorida, o jejum de Cristo é libertador. É o jejum que eu digo, quem manda em mim é Jesus. Quem manda em mim não é o café. Quem manda em mim não é o pãozinho carioca. Quem manda em mim não é a comida. É Cristo quem reina. É Cristo quem é o Senhor. Jejua não quem é oprimido. Não, é exatamente o contrário. Jejua quem é livre. Quem Cristo quebrou as cadeias. E ele não vive mais amarrado. Amarrado a nada que é do mundo. E, inclusive por isso Jesus diz, unge a cabeça, lava o rosto e vai para o dia a dia. Porque também não é para jejuar só na consagração do sábado pela manhã. É para jejuar sempre que possível. Sempre que a sua alma tiver necessidade. No trabalho dá para jejuar, pastor? Dá. Mas eu não fico meio desconectado com Deus no trabalho? Se você fica, por favor, reconcilie-se com Deus. O trabalho deve ser um lugar de adoração. Quer dizer que eu tenho que fechar o olho e adorar a Deus? Não. Faça o melhor no seu trabalho. Fazendo o melhor, você está adorando a Deus. Faça o melhor no seu trabalho em sacrifício a Deus. E será o melhor. Faça o que for possível para a glória de Deus. Sempre com temperança, sempre com autocontrole. Não, pastor, o meu trabalho é extenuante, eu preciso tomar o café da manhã. Quando você tiver a folga, jejue. Não, pastor, eu tenho problemas de saúde, eu preciso comer. Faça o seu jejum ilimitado de hora. Acorde cedo, faça o seu jejum, adore e depois entregue na presença de Deus. Liberte-se. Isso é jejuar. Por fim, as consequências abençoadoras do jejum é a gente lembrar que quando a gente jejua, a gente confia mais em Deus. Por isso é que certas castas só saem com jejum
e oração, porque quem jejua não confia na sua força, não confia na sua capacidade, não confia naquilo que pode, confia no Deus que liberta e faz o sobrenatural. Mais uma vez, ao jejuar, você não está usando qualquer moeda de troca para com Deus. Jejum é quebrantamento. Convide os seus alunos, as suas alunas, a uma vida de experiência com Deus. Quem nunca jejuou, começa paulatinamente. Faz de 7 às 9, faz uma vez por semana, uma vez por mês, e até o momento em que as práticas devocionais da oração, do jejum se tornarão tão normais, mais uma vez, normais não como algo sem valor, mas naturais, que você poderá servir a Deus no seu cotidiano de uma maneira superlativa, bem melhor. Bom, eu vou terminar minha aula de hoje lembrando a você que a adoração não compactua com exibição. Adoração não é espetacularização da fé. Adoração é quebrantamento. Faça jejum sempre que possível. Intensifique a sua comunhão com Deus. Essa foi mais uma lição bíblica. Que a palavra de Deus flua na sua vida. E sempre que você precisar, busque subsídios nos sites da nossa editora da CPAD. Se tem algo específico que você quer falar comigo, encaminhe uma mensagem para esse e-mail que está aqui abaixo. Deus abençoe a tua vida. Uma grande alegria. Tchau, tchau. Fica na paz do Senhor.